Cortamos a live, gente, porque o frio fez um pouquinho de estrago. Às vezes ele bloqueia o celular e a gente fica sem poder corresponder. Mas até botei um cachecol aqui para poder me proteger melhor. Voltando, estamos falando do filme Meu Nome é Bagdá, da Caro Alves, com o penúltimo balancete, que eu vou fazer o último após as premiações. Mas o filme da Caro, Meu Nome é Bagdá, ele é um filme extremamente inspirado e inspirador. Percebe-se, claro, por toda a recepção que ele teve nas 4 sessões no festival, todas lotadas, todas com um público de por volta de 1000 lugares. As salas de cinema daqui são muito cheias e as pessoas comparecem. Me dizem que é uma atitude muito cultural de quando o frio é tão intenso, para sair de casa só para ir para lugares onde eles possam ter mais abraços, né, calorosos, como dos filmes, e tem aquecedor no cinema, né? Imagina, a gente ir para o cinema não pelo ar-condicionado do Rio, mas para ter aquecedor, gente. Então, nessas sessões lotadas de 1000 lugares, a juventude, o frescor da efervescência do Meu Nome é Bagdá teve um encontro muito bonito. O filme é sobre skatistas, principalmente mulheres, a princípio apenas a Bagdá no meio dos skatistas meninos. Como a Bagdá, o filme se conecta muito à linguagem queer, à teoria de Judith Butler, de Paul Preciado e de várias outras personalidades e escritores que falam sobre o assunto queer, mas não é necessariamente sobre sexualidade, é mais sobre gênero e sobre desconstruir padrões hegemônicos de gênero. Porque um menino tem que se vestir como... se ele vestir uma saia, ele está vestido como uma menina, ele não reproduz o padrão estético masculino. Isso faria dele um personagem LGBTQ, ou talvez não. Ele se identificaria com isso, ele precisa se identificar. Então essa quebra de conexões por causa de códigos sociais está muito nos filmes da Mostra Geração, principalmente os brasileiros que estão à frente da vanguarda do que nós estamos apresentando no mundo. Seja o Meu Nome é Bagdá, o Alice Júnior, do Gil Baroni, o Irmã, da Luciana Mazeto e do Vinícius Lopes. Então, Meu Nome é Bagdá vai falar sobre essa menina, a princípio, bastante camuflada no meio dos meninos. Ela passa despercebida, porque ela está vestida sempre de menino, ela tem atitudes que poderiam ser enquadradas dentro desse padrão hegemônico, e depois vai discutir por que outras meninas não poderiam estar ali, se aquela relação é tóxica, se ela é desconstruída, se aqueles meninos entendem aquelas meninas ou não. Tudo isso se faz com uma linguagem extremamente rápida, dinâmica, com câmera sobre skate, inclusive, para acompanhar os skates, sincronizada com o ritmo e o som da trilha sonora. E mais do que isso, nós temos um elenco naturalista com uma chave da performance. Então deixa ele de maneira fluida, abandona o racional, o naturalista, para abraçar performances subjetivas que funcionam graças à sincronia que a trilha sonora traz entre o naturalismo e a ficcionalização das performances. Apesar de ser um filme de ficção, ele não é um documentário. Como o próprio montador do filme disse, ele editou o filme como um documentário, mas ele é evidentemente textualizado, dialogado como um filme de ficção. Para além disso, nós também vimos ontem outro filme brasileiro, que é o Luz nos Trópicos, da Paula Gaetan, uma cineasta que é também artista plástica, ela é uma esteta muito boa. A estética dos filmes dela são sempre irretocáveis, costuma fazer filmes longos, de reflexões estendidas no tempo. Ela também usa aquilo que a gente havia falado em outras lives sobre a estética do cansaço, e ela fez um filme de mais 4 horas de duração, que a gente viu no festival, que é difícil com a correria. A gente vê 5 a 6 filmes por dia. Imagina um deles ser de mais 4 horas de duração. Nada contra a escolha, e sim sobre a dinâmica de festivais. E o filme ele tem muitas propostas. Algumas, para mim, a meu ver, dão mais certo do que outras. Eu gosto muito da primeira hora, que apresenta o personagem que é descendente de indígenas e que está em Nova York, nos Estados Unidos, e volta para a Amazônia para poder falar melhor sobre sua família, conhecer. Ele aprende mais sobre a língua nativa da família dele, o que é muito interessante. Ele passar pelo tempo indígena, por um tempo da aldeia dele, o tempo de fazer a comida, o tempo dos rituais, o tempo das músicas e o tempo do aprendizado, que é outro, da oralidade. Eu gosto muito da primeira hora. A segunda e a terceira hora vão para uma família de colonizadores que eu não acho portugueses no passado, que vão ser atravessados até a contemporaneidade, que eu acho que não são tão desconstruídos quanto poderiam.
em parte porque eles são muito estetizados, aí vem da questão das artes plásticas, né? É quase que uma instalação mesmo, tipo, como se eu passasse com a câmera e vocês vissem pessoas, né? Ali vocês estão vendo a fila gigante daqui do Zoopalast, vocês vissem pessoas performando uma instalação, performando um quadro, tipo um tableau vivant, quadro vivo, né? E eu acho que isso tira o poder da desconstrução daqueles portugueses que poderiam ser mais confrontados com o espírito crítico da primeira hora do filme. E a transição da terceira hora para a quarta hora, que vem para a contemporaneidade e volta à aldeia indígena, eu gosto muito. Mas da metade para o final da quarta hora eu não sou tão fã. Eu acho que ele volta a apostar na carga da intensidade performática de instalação da segunda e da terceira hora, que haviam me afastado um pouco da experiência. E voltando a falar sobre a competição principal, eu não havia falado do Ritpan, grande cineasta cambojano, que fez o novo filme Irradiação, que é um documentário só de imagens de arquivo, muito inspirado, evidente em Alain Resnais, em Noite e Neblina, o grande documentário do Alain Resnais, inspirado também em Chris Marker, mas isso não é nós, não somos nós falando, é inspirado nisso, porque a gente, crítico, está impondo essa visão. Não, o próprio cineasta reconhece isso, não só em coletiva de imprensa, mas como também no final dos créditos, onde ele agradece aos dois cineastas por serem influências e por ter usado de imagens de arquivo de seus filmes. Então, é reconhecido notoriamente. Para além das imagens de arquivo, ele cria 3 dispositivos. Ele divide a tela em 3, ou seja, vamos dizer aqui, vocês estão vendo a minha cara no meio, o urso ali de Berlim do outro lado, do meu dedo, e aqui aquele reflexo no vidro no terceiro lado. Ele divide a tela em 3, fazendo quase que um super scope, e dentro ela é bem widescreen, é um super widescreen, ela é bem achatada para ocupar toda a tela, e dividida em 3, de 3 quadrados. São 3 quadrados formando um super scope, bastante retangular. Às vezes ele repete a mesma imagem nos 3 quadrados, às vezes ele cria imagens diferentes para criar conflitos. Às vezes ele repete porque ele quer a estética da repetição, como ele diz, só repetindo algumas coisas a gente interioriza, reflete, desconstrói elas, e às vezes ele as confronta porque ele acredita que não poderia ser só estática apresentar tais imagens, tais violências de imagens de guerra que ele vai retratar para ir contra governos autoritários no mundo, como ele sempre criticou, inclusive a ditadura anterior do Camboja, de onde ele vem. No meio disso, a segunda chave do dispositivo do filme é a performance, uma dança que eu acho que ele pronunciou Bomu, que é uma dança que foi criada depois das grandes guerras no Oriente para interiorizar a dor das guerras e conseguir expressar através de movimentos de dança que são muito contorcionistas e devagar e lentos e tremidos para poder falar sobre dor e guerra e sobrevivência. Então ele coloca dançarinos na chave da performance entre as imagens de arquivo, às vezes nas imagens de arquivo, ele projeta eles nas imagens, às vezes ele projeta as imagens dos artistas dançando e vice-versa. E a terceira chave da performance é o som, é o extracampo, é a trilha sonora com 2 narradores dialogando entre si. Então, além da dialética dos 3 quadros divididos na tela, ele também usa os narradores dialogando entre si para ampliar o discurso e a dialética opositiva. Não só isso, claro, o filme tem uma força muito grande, ele é muito emotivo, é difícil não chorar com a carga dramática dele. No fim ainda tem uma surpresa, que é a imagem de arquivo que ele obteve exclusiva e inédita de uma amiga com quem ele andava conversando, que foi sobrevivente do Holocausto, ela faleceu, ele queria tê-la filmado, e ela, antes de falecer, ela deixou para ele um vídeo dela jovem, fazendo uma performance sobre ser sobrevivente do Holocausto e refletir sobre isso e sobre o amor familiar que ela queria reencontrar depois de ter sobrevivido aos pais, né? O que é, infelizmente, a força de ter que sobreviver a um Holocausto
mas sobreviver aos seus parentes, aos seus familiares. Então é muito bonito isso, mas por causa do reconhecimento dele, de Chris Marquer, Alain Resnais, tem gente chamando o filme de cópia. Isso talvez tenha tirado um pouco da força do filme em termos de competição, mas o filme é extremamente lindo, não é uma cópia. Vamos lembrar da diferença de cópia para referência. E por último, eu vou falar de Favolace, ou Favolace, italiano, que é um filme bastante complicado, ele finge ser uma comédia, ele parece de início os Batutinhas, lembra dos Batutinhas como se fossem crianças, naif? Porém, ele vai falar sobre relações abusivas desses pais, das famílias das crianças. E ele tem um humor muito naif, muito forçado, exagerado, e as pessoas riam e eu via, gente, eles estão rindo de relações abusivas. As pessoas têm noção disso? Eu acho que elas demoram a ter noção disso. E eu acho que o filme é cruel um pouco em fazer essa correlação. Eu não acho que as risadas contribuem com a desconstrução daquelas relações. E o final, que é bastante traumático, é um choque, acho que digladia de uma maneira negativa com o restante do filme. Ele esvazia a proposta, não que o final não pudesse vir a acontecer, mas ele esvazia uma proposta de um filme que se pretendia uma coisa, se quebra com outra, e eu acho que acaba virando um bicho de 7 cabeças, cujas cabeças estão lutando entre si de maneira negativa, diminuindo o valor e não crescendo. Estão pedindo para fazer um balanço dos premiados, que vai ser daqui a pouquinho os premiados, da competição principal. A gente já ouviu os premiados de outros júris, como o Ecumênico, da Anistia Internacional. Da Anistia foi para Welcome to Chechnya. O Ecumênico, por exemplo, deu para... esqueci agora o nome. Daqui a pouco eu vou me lembrar. A Saudita Runaway, que é um documentário filmado com uma refugiada. E também deu para nós o júri da revista Tagesspiegel, que é abreviada TAG, deu para o filme Chico Ventana, que é um filme uruguaio com produção brasileira e já tem distribuição pela Vitrine garantida. Por último, os prêmios da noite devem ser divididos de uma maneira mais ou menos esquemática. Os meus favoritos, que seriam o Abel Ferrara com Sibéria, o Tsai Ming-liang com Days e a Kelly Reichardt com First Cow, devem ser preteridos na competição do Urso de Ouro. Acho que no máximo o Abel poderia ganhar talvez direção, mas eu acho que ele não vai ganhar. Acho que a Kelly Reichardt tem grandes chances de ganhar roteiro, mas eu acho que o Urso vai para o filme iraniano que eu falei ontem, Do No Evil, faça nenhum mal, não faça mal, que é um filme iraniano que fechou a competição ontem. Eu não falei sobre ele, né? Faltou falar sobre ele. Ele é um filme episódico e que ele vai falar em todos os episódios sobre pessoas que são colocadas numa decisão bastante difícil, moralmente, eticamente, da pena de morte no Irã, executada contra a vontade de soldados que têm que obedecer se eles não quiserem que a vida deles seja desgraçada. O filme é muito interessante. 2 episódios dos 4 episódios, para mim, são brilhantes, geniais. Ele trabalha muito com a surpresa, porque como são filmes mais episódios reflexivos, quando chegam as surpresas que geralmente chocam, você não espera por elas. Mas aí é um lado que não é o do Favolace. Eu acho que as surpresas complementam a narrativa, elas não contradizem a narrativa. Elas são aquilo que a peça que estava faltando e às vezes você nem sabia. E esse filme iraniano, ele cresceu por um extracampo, por isso é um favorito para o Urso de Ouro, até porque ele já ganhou 2 prêmios agora mais cedo, pelo júri ecumênico e pelo júri da audiência, que é um júri especial montado só de espectadores. Não é o prêmio de público, é outro júri. Então, o filme iraniano, ele na coletiva de imprensa, eu expliquei para vocês que houve um extracampo conflituoso. Um jornalista iraniano alegou que essas execuções penais não estariam acontecendo no Irã hoje em dia e que muito menos seriam dessa forma. Houve uma comoção muito grande na coletiva, que continuou, inclusive depois da live. Eu reportei para vocês depois da live, e a coletiva ela acabou levando a uma discussão muito interessante em farsi, né, pelos iranianos lá presentes. A gente teve que ter tradução depois dos próprios, porque a tradutora oficial ela para de traduzir assim que a live do festival é cortada, sobre muita gente vendo a live anterior, quando a pergunta foi feita, e mandando provas de que isso acontece sim no Irã para o celular de várias pessoas da produção.
Isso criou uma polêmica. E o diretor não pôde estar presente porque foi proibido pelo governo do Irã. Isso tudo cresceu muito, o filme ganhou já 2 prêmios. A atriz principal do filme, do 4º episódio, que está fantástica, é filha do diretor, está aqui o representando porque ela estuda em Berlim. E ela não só é uma grande revelação, é uma chance também para melhor atriz, que era uma categoria que estava sem favoritas. Eu agora acho que ou vai para ela, no filme iraniano, ou vai para a protagonista de Down Natasha, só que eu acho que seria um desfavor, porque o filme é extremamente sádico, misógino, e não seria uma boa representação para se premiar só porque ela aceita ser torturada em inúmeros tipos de sadismo. Mas o filme iraniano ele está recebendo muito favoritismo, eu também acho que ele mereceria, os meus favoritos ainda são os que eu mencionei antes, mas ele é um filme que com certeza está ali num mérito muito grande. Melhor ator eu acho que vai para o Velket Burguet, que a gente conhece muito porque ele anda atuando no Brasil, ele é da Guiné-Bissau, ele atua, por exemplo, em Corpo Elétrico. Se não for para ele, nós temos 1 zilhão de atores favoritos. O Velket ele está no filme Berlim Alexanderplatz, que é um remake, é uma readaptação do livro originário que gerou a obra do Fassbinder, que fez o título ficar famoso. E eu acho que ele tem grande chance de ganhar melhor ator. O filme iraniano tirou a chance deste filme de ganhar o Urso de Ouro, mas ator eu acho que ele vai ganhar. E mesmo competindo com William Dafoe por Sibéria, com Javier Bardem pelo filme da Sally Potter The Road's Not Taken, e com o anterior favorito, que era o Elio Germano por Nalevo Nascondermi. Volevo Nascondermi, Hidden Away, Uma Vida Escondida. Então, o Velket ganha alguma preferência aí. Roteiro para Kelly Richard, direção é possível que vá para a Elisa do Sometimes, Always, Never, Rarely, que já havia participado em Sundance e ganhou prêmios lá também. E vamos ver a competição já já que ela está chegando. Valeu, gente. Um grande beijo.